E o draft da NBA, sem dúvida, é um momento muito esperado pelos torcedores, pelos times da NBA e, é lógico, pelos jogadores. O draft ele acontece uma vez por ano e ali os times ficam nessa expectativa porque só uma vez por ano eles têm que olhar todos os prospectos ali, ou seja, os jogadores das universidades americanas e os jogadores estrangeiros, né, das universidades estrangeiras e estrangeiros em si, para trazer esses jogadores novatos para os seus times. E é lógico, o objetivo é mudar o patamar das equipes no campeonato para muitos anos aí. E a primeira escolha do draft sempre é feita uma expectativa, é criada essa expectativa muito grande, porque geralmente o time que é sorteado, é lógico na maioria das vezes, com essa primeira escolha do draft, é um time que não tá tão bem assim, um time que às vezes nem chega para playoffs, que tá muito mal. Então a esperança é trazer esse jogador para mudar o patamar, seja publicitário e, é lógico, mais importante, em quadra dessas equipes. Um exemplo disso foi o LeBron James, que foi a primeira escolha do draft de 2003 pro Cleveland Cavaliers. E é lógico, mudou a história do Cleveland sem dúvida nenhuma. Porém, não é sempre que essa primeira escolha dá certo. Às vezes os times ali apostam em um jogador e não dá muito certo. E no episódio de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou falar aqui para vocês as 3 piores primeiras escolhas da história do draft da NBA. Ou seja, os 3 jogadores que foram escolhidos na primeira escolha, mas não deu nada certo. Em terceiro lugar, a gente tem o Kwame Brown. Esse jogador, meu Deus do céu, esse episódio aqui vai ser só tristeza daqui pra frente. O Kwame Brown, ele é um pivô, ele foi a primeira escolha do draft de 2001, pelo Wizards, o Washington Wizards que draftou ele, e ele jogou por 7 times da NBA na sua carreira. Ele jogou pelo Wizards, é lógico, né? Pelo Lakers, Memphis, Pistons, Charlotte Bobcats, Warriors e 76ers. Ele foi 0 vezes All-Star, ele foi 0 vezes ao NBA Team, ele jogou 12 temporadas aí ao total pela NBA e as incríveis médias de 6,6 pontos por jogo e 5,5 rebotes. Ele teve uma temporada só que ele teve média de mais de 10 pontos, que foi a temporada de 2004 pelo Wizards, que ele teve 10,9 pontos, e ele no máximo chegou aí 4 vezes ao primeiro round dos playoffs da NBA. E vamos piorar um pouquinho. Nesse draft de 2001, o Washington Wizards, selecionando o Kwame Brown, eles deixaram de escolher. Se liga em quem eles deixaram de escolher. Tyson Chandler na escolha 2, Paul Gasol na escolha 3, Shane Battier na escolha 6, John Johnson na escolha 10, Zach Randolph, que foi selecionado na 19ª escolha, Tony Parker, que foi selecionado na 28ª, e Brian Scalabrine, não podia deixar de falar dele, que foi no segundo round do draft, que foi escolhido na 35ª escolha. E não tem muito o que falar, né? Com esses números aí, vocês vão vendo aqui por essa lista que não tem muito o que falar. O Kwame Brown foi terrível, uma temporada só das 12 que ele participou, com média de mais de 10 pontos, não deu certo, jogou em 7 times, não se encaixou em nenhum, só passou raiva em todo mundo. E o draft dele foi a tristeza do Michael Jordan como GM. Depois que o Michael Jordan aposentou, você que viu The Last Dance sabe disso, que depois do 6º título do Jordan, eles não renovaram, o Bulls não renovou com o Phil Jackson, e o Michael Jordan também se aposentou do basquete. Depois ele voltou como GM, General Manager aí, é na parte mais executiva do Washington Wizards, e ele cometeu essa... Oh, meu Deus do céu. Ele, olha só, a primeira ação dele foi draftar aí o Kwame Brown. Depois tem um monte de história. Depois o Jordan virou jogador do Wizards. Aí o Jordan ficou enchendo o saco do Kwame Brown, porque foi uma tristeza pra ele, né? Ter draftado, até que não deu certo mesmo. E assim, grande erro do Jordan aí como GM. E não tem muito o que falar, né? Kwame Brown, esses números já mostram o tanto que foi triste. E olha só, o Wizards deixou passar Zach Randolph, o Tony Parker, o Joe Johnson, Paul Gasol, um monte de jogador bom. Mas é lógico, né? A gente sabe, o draft é uma loteria. É da sorte. É lógico que os times têm as previsões ali, mas
mandaram mal, Wizards. E pra quem não me conhece, eu sou o Moa, e se você ainda não segue aqui o Rebodank, clique o botão aqui, se inscreva, siga aqui o Rebodank, pra ficar sempre ligado quando a gente lançar episódios novos, e pra dar uma força aqui pra gente do Rebodank. Em segundo lugar, um cara famosíssimo, você já deve ter ouvido falar ele, se você acompanha basquete há mais de 10 anos aí, sem dúvida, você já ouviu falar desse cara, Greg Oden. Greg Oden também é um pivô, assim como o Brandon Brown. Ele é um pivô, ele foi a primeira escolha do draft de 2007, ele foi selecionado pelo Portland Trail Blazers. Ele jogou por 2 times só na NBA, pelo Portland e pelo Miami Heat. 0 vezes All-Star, 0 vezes o NBA Team, 7 temporadas na NBA. Só que dessas 7 temporadas, ele ficou fora de 4 temporadas por causa de uma lesão no joelho. Ele teve médias aí de 8 pontos por jogo na sua carreira e 6.2 rebotes. Um pouquinho melhor que o Kwame Brown, né? E ele teve uma temporada só também, assim como o Kwame Brown, acima de 10 pontos. Foi na temporada de 2010 pelo Portland. Ele teve 11,1 pontos de média nessa temporada. Ele chegou uma vez na final da NBA quando ele jogava pelo Miami Heat em 2014 e foi quando o Miami Heat perdeu para o San Antonio Spurs. Nessa final de 2014, ele jogou 2 jogos só e ele jogou 3 minutos, ou seja, nos 2 jogos somados os minutos dele, ele atuou 3 minutos só numa final de NBA. E assim como a gente falou do Kwame Brown pelo Washington Wizards, né? Quem que o Wizards deixou passar para trás para selecionar ele na primeira posição? Aqui a gente vai falar quem que o Portland deixou passar para selecionar o Greg Oden. O Portland deixou passar Kevin Durant. Meu Deus do céu, Kevin Durant. Kevin Durant foi selecionado na segunda escolha do draft. Logo depois o Greg Oden. Joakim Noah foi a nona escolha. O nosso brazuca, Thiago Splitter, foi a 28ª. E o Marc Gasol foi a 48ª. Nesse caso do Greg Oden, não tem muito o que falar, né? Ele teve médias maiores aí, como a gente viu, do que o Kwame Brown, mas ele jogou muito pouco na NBA. O Kwame Brown jogou mal mesmo. Agora, o caso do Greg Oden foi uma tristeza ali, porque, olha só quem que o Portland deixou passar. O Kevin Durant na segunda escolha do draft. Imagina só o Kevin Durant ter ido pro Portland Trail Blazers. Como que o Portland poderia estar hoje? E no caso do Greg Oden, ele acabou das 7 temporadas jogando só 3. 4, como a gente comentou, ele ficou de fora por conta dessa lesão no joelho, que inclusive fez ele se aposentar. Ele não joga mais basquete depois dessas 7 temporadas por conta dessa lesão. Então, assim, eu coloquei aqui na segunda colocação por conta de expectativa. A expectativa em cima do Greg Oden, eu lembro, você que acompanhava o basquete na época, eu lembro na época que a expectativa era muito grande, maior do que do Kwame Brown lá antes, na terceira colocação que a gente comentou. E aí foi uma tristeza muito grande essa questão da lesão dele e mesmo assim do desempenho dele. E ter visto Kevin Durant passar foi triste. Em primeiríssimo lugar, sim, 99,9% das pessoas que acompanham o basquete há 10 anos, ou você que já estudou algum pouquinho, já viu qualquer coisa sobre draft, sobre escolha, sobre basquete, 99,9% das pessoas vão concordar comigo que Anthony Bennett é o nosso primeiríssimo lugar. E a maior tristeza, a pior primeira escolha do draft da história da NBA. O ala pivô Anthony Bennett foi escolhido na primeira escolha do draft de 2013 pelo Cleveland Cavaliers. Pô, o Cleveland que tinha selecionado o Kyrie Irving, tinha selecionado ali o LeBron James já nas primeiras escolhas. Meu Deus do céu, o que fez aqui? O Anthony Bennett jogou por 4 times, Cleveland, Timberwolves, Raptors e Brooklyn Nets, 0 vezes All-Star, 0 vezes o NBA Team, em 4 temporadas na NBA ele teve médias aí de 4.4 pontos, 3,1 rebotes. Meu Deus do céu, ele não teve nenhuma temporada, com mais de 10 pontos ou mais de 10 rebotes, e ele nunca chegou nem no primeiro round dos playoffs da NBA. Ele nunca passou da temporada regular. Meu Deus do céu. E olha só quem que o Cleveland deixou passar. Ou seja,
quem que o Cleveland não escolheu nesse draft de 2013 para escolher o Anthony Bennett. O Cleveland deixou passar que foi escolhido na segunda colocação o Victor Oladipo, 12ª Steven Adams, 15º Giannis Antetokounmpo, meu Deus, Dennis Schroeder na 17ª, Rudy Gobert, que foi o último Defense Player of the Year, 27ª colocação, e o nosso Brazuca também, o Raulzinho, que ficou em 47º. Meu Deus do céu! Eles deixaram passar Giannis Antetokounmpo. E não só o Cleveland. Uma galera deixou passar o Antetokounmpo, né? Que o Antetokounmpo foi a 15ª. Meu, o Rudy Gobert foi a 27ª escolha. Meu, é muito doido pensar nisso. E é lógico, né? Não tem muito o que falar. Essas médias e tudo isso que a gente já falou já mostra. Anthony Bennett terrível. Terrível, terrível. Eu acho assim que dessa lista que a gente fez de top 3 aqui, o menos ruim, o menos mal assim, que o time acha que não se arrepende tanto, é o Portland do Greg Oden, porque foi por lesão mesmo, né? Então assim, foi uma tragédia. Agora, o Anthony Bennett e o Kwame Brown, meu Deus, que são ruim mesmo, triste demais. Eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no Rebodank. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, dê um like aqui para ajudar com que esse vídeo chegue a cada vez a mais pessoas. E é lógico, clica no botão se inscreva para dar uma força aqui pra gente no Rebodank e para ficar ligado quando a gente lançar um vídeo novo aqui no YouTube. Então é isso, valeu, falou!